está entrando no ar. São Gonçalo Esporte Show. As principais informações do seu clube, notícias de outras modalidades esportivas e tudo o que você quer saber do esporte amador da sua cidade e região. No comando, os antenados na jogada. Torcemos sem parar. David Sharp. Opa! Alô, alô, São Gonçalo! Alô, alô, região! Alô, você aí do outro lado da ponte! Está no ar mais um São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados na Jogada. E hoje é segunda-feira, dia 20 de julho de 2015. E eu já dou meu olá, meu boa noite ao Salvador Rangel, o locutor operador, muito mais do que isso que é bom pra Dedéu. E também, é claro, a ele, de novo, só na dupla dinâmica, hoje não tem mais ninguém, somos só nós três. Boa noite, o comentarista da verdade, Lucas Haddad. Boa noite, David. Boa noite, Salvador Rangel. Bom pra Dedéu. Boa noite, São Gonçalo e região. Boa noite você que tá aí no YouTube, ouvindo nosso programa pela internet, também nessa plataforma em vídeo. David, você me chama de o comentarista da verdade? E a verdade é, eu acertei Vasco 2, Fluminense 1. Sabe por quê? Porque em clássico, amigo, em clássico, elementos a mais acontecem. O Fluminense rodeou a zaga do Vasco da Gama, a área do Vasco da Gama, mas não fez o gol. O Vasco foi, fez o dele e a gente comenta isso em breve. Lucas Haddad, você passou de comentarista da verdade pra mãe de Ná, Lucas. Isso aí é demais, hein? Falar da verdade depois é uma coisa, agora falar a verdade antes de acontecer, isso é mãe de Ná. Isso não é mais nem ser verdade. Que bruxaria é essa, né? Que bruxaria Calma, é essa? gente. Acertou o placar, gente. Acertou o placar, não é nem o resultado. Eu achei que ele tivesse apostado 1-0, mas eu fui lá conferir e tinha apostado mesmo 2-1 pro Vasco. Meu Deus, parabéns, Lucas Haddad, a mãe de Ná da rodada. Então, mas se serve de consolo, eu errei o resultado daquele que vai ser seu destaque. O comentarista que não perde o charme. Seu destaque vai para esse placar, eu errei. E Lucas Haddad, como diria a torcida do Flamengo, acabou o caô, o guerreiro chegou, o guerreiro chegou. É mais ou menos por aí, Lucas. O Flamengo ganhou do Grêmio por 1-0 com gol de quem? E agora, quem tem 3 gols em 3 jogos, em 3 vitórias? Quem tem, Lucas Haddad? Me diz. Guerreirão? Paulo Guerreiro. Guerreirão, fez pra realmente. Quem não acreditava, ele tá média sendo... de um gol por jogo. Pra quem não acreditava, ele tá sendo tudo que o Flamengo precisa, hein, Lucas? 3 Tá. jogos, 3 gols e 3 vitórias. E Meu presença Deus. diária, tá sendo tudo. Ele tá abrindo espaço pra todo mundo jogar. E o time do Flamengo tá jogando. E para quase 52 mil torcedores, 52 mil pessoas no Maracanã, o Lucas acertou inclusive nisso. Ia dar mais público no Maracanã no sábado, no jogo do Flamengo, do que no domingo, no jogo entre Fluminense e Vasco. Então, a gente vai falar sobre isso, vai repercutir também as declarações do Wallace, falando que os 52 mil torcedores não foram só para ver o time do Flamengo, foram para ver o Guerreiro. E aí é um desabafo, né? Quando um jogador dá uma declaração diferente sai daquele senso comum, né, não, Lucas? Uma declaração imbecil, por sinal. Mas enfim, quando sai daquela mesmice, eu acho muito interessante, vale a pena eu também acho. repercutir. Então, mas, se quer sair da mesmice, sai falando coisa decente. E a gente vai repercutir não só isso, como Fred, o Rodrigo, a provocação da torcida vascaína com o Ronaldinho, que, olha, eu sou a favor de muita coisa no futebol, mas pra mim pegaram pesado numa provocação aí. E tem o Botafogo também. O Botafogo ganhou do Náutico líder, com o gol do Lulinha. Isolado. E é líder isolado na despedida de Rodrigo Pimpão, que vai para os Emirados Árabes. Isso é muito triste. Aí sim não é uma boa notícia. Então, exatamente agora às 7h06 da noite, a gente vai para o primeiro intervalo. E fique aí, porque você está no São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados na Jogada. E nós torcemos sem parar. Sem parar até 8h02. Às 7h11, pelo horário de Brasília, dessa segunda-feira, voltamos com o São Gonçalo Sport Show. E desde já, Lucas Haddad,
Eu peço pra você, convido você a falar nosso WhatsApp pra galera. E eu convido a galera a mandar mensagem para 99987-4802. 99987-4802. David. Muito bem, então... Eu posso aqui dar uma ótima notícia pro futebol gonçalense? Você perguntar se pode, isso aí... Eu você devo, né? Ah, tá. Então vamos lá. A maior goleada do futebol do Rio de Janeiro aconteceu na Série C do Rio, né, do Carioca. Chuta quem goleou? O São Gonçalo goleou quem? O time do Luiz Alberto, né? É, o São Gonçalo Esporte Clube, o time do Luiz Alberto. O time do Luiz Alberto, Goleou São Gonçalo o futuro Esporte bem Clube. próximo. Goleou quem? O futuro bem próximo, o nome do time. Futuro bem próximo? É, São Gonçalo Esporte Clube liderando de forma... Mas o nome do time é o quê? Amanhã, depois da manhã? Não, o é quê? só futuro bem próximo. Daqui a 15 minutos? Não sei, é futuro bem próximo. Ah, tá. O que eu sei... É bem vago isso, hein? É, que o futuro bem próximo abriu o placar e não viu o futuro acontecer porque o São Gonçalo virou e meteu 8-1. 8-1 São Gonçalo Esporte Clube. Superou a Alemanha. Superou a Alemanha. Parabéns, então, hein? Já temos no futebol brasileiro um time que é capaz de superar a Alemanha de Neuer, Thomas Müller e Schweinsteiger. E foi o famoso primeiro tempo acaba 4, termina 8. Porque foi 4 gols no primeiro tempo, foram 4 gols no segundo. E aí um hat-trick para Marcos Vinícius, que marcou aos 28 do primeiro tempo, depois aos 8 do segundo, aos 14 do segundo. Fala pra mim que o Luiz Alberto fez um gol. Oi? O Luiz Alberto fez algum gol? Não, mas o Luiz Felipe fez, o Gustavo Moura e Marcos Vinícius. Esse Luiz Felipe faz gol pra caramba, né? Faz Porque demais. Toda hora você fala que faz gol, pergunta Luiz Alberto, não, você fala Luiz Felipe. Então, Pois beleza. é, e nesse jogo foi que saiu o gol do Robson, foi o 1000º gol do futebol carioca em 2015. 1000 gols. 1000 gols, 1000 gols. Falando em 1000 gols, Lucas Haddad. Robson do São Gonçalo Esporte Clube. Falando em Robson e 1000 gols, eu anuncio que o Edson, ou pra quem não sabe, Pelé, saiu do hospital. Ele teve alta após a cirurgia na coluna. Então, melhoras ao Pelé, né? Sou fãzaço do Pelé. Excelente E eu falo isso de ser fã pra mesmo. ele. Eu não antipatizo o Pelé. Eu odeio quando as pessoas fazem isso. Que as pessoas cobram do Pelé, já falava isso há muito tempo, a gente conversava. As pessoas cobram do Pelé opiniões de as quais as pessoas não cobram nem de juristas, de deputados, A de gente falava senadores. isso nos pilotos do programa, Exatamente. Lucas Haddad. Nos Pois pilotos é, mas do eu tô programa. errado? Essa cultura, só o Pelé é o maior vencedor na história do esporte. Ainda mais no futebol, que é a nossa paixão, o nosso amor. Então o Pelé fez mais pelo Brasil do que muita gente, a qual as entrando pessoas nesse não mérito, cobram. A história é que o Pelé, ele gosta de aparecer e gosta de dar declarações, né? Então, muitas vezes as declarações dele não condizem com a realidade. Ou Não é pelo que ele menos gosta de aparecer. Não tem uma boa, enfim, uma boa análise, uma percepção do assunto. Então, as pessoas acabam caindo em cima dele, né, Lucas? É inevitável. Eu sei disso, só que o Pelé é uma criança, né? Você percebe, ele opina sobre tudo, foi como você disse. Mas não é que ele vai atrás. Qualquer coisa que aconteça, perguntam a ele, ele vai lá e dá uma opinião. E nem por isso eu vou ficar demonizando ele. Não, isso aí pra mim não importa. O que ele fez, ele já fez. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Que é ser campeão de 3 Copas do Mundo, entendeu? O Messi tá suando pra ganhar um títulozinho com a Argentina. Umzinho. Uma Copa Américazinha. Já perdeu 2. Por isso mostra que Pelé é Pelé e não é fácil ser Pelé. De fato, não é fácil ser Pelé. Então, às 7h15, a gente começa falando do clássico. E deu vitória do Vascão, Salvador Rangel. Seu Fluminense perdeu. Então, a contragosto, Salvador, pra você, é claro. Solta a vinheta do Vascão aí, meu filho. Esse violino tá afinado agora, hein? Malagueta. Tens o nome do herói do português, Vasco da Gama, tua Do heróico fama português, exatamente. E o E heróico aí? português deste fim de semana chama-se John Clay. Que golaço! Tirambaço. Que golaço, hein? Não, Aliás, aquilo 2 ali- golaços, né? Porque o gol do Marco Júnior também foi muito bonito. Ele dominou no peito pra ele mesmo e, sem cair no chão, bateu de direita lá no fundo, estufando a rede. Mas, me perdoe, Lucas, o gol do John Clay foi mais bonito. Mas disparado. Você não tem nem o que discutir. E assim, ô David, aconteceu o típico de um clássico quando um time tá mal e o outro tá bem. O time que tá bem, que tá com mais, como eu posso dizer, entrosamento. Mais com boa fase, né? Uma mais melhor boa fase, né? mais volume de jogo.
O Fluminense foi lá rodear a área do Vasco da Gama, rodeou. O primeiro tempo acaba com quantas finalizações pro Fluminense? 9. Quantas pro Vasco? Uma. O gol. O Vasco escapou a primeira lá pros 42 minutos. 41, né? 41. E fez o gol dele. Então é coisa típica. Eu falava isso pra você, que clássico tem essas místicas, tem essas loucuras, que a bola não entra pro melhor, fica uma coisa difícil. Parece que em clássico os deuses da bola ajudam quem mais precisa. Concordo com você. Isso é uma coisa que a gente já discutia, que acontecia até nos anos 90 e 2000, né? Não, direto. O que aconteceu ontem, gente, era típico do que acontecia, por exemplo, em Fla-Flu dos anos 90. O Flamengo com um time monstruoso, muito dinheiro, Sávio, Romário, Edmundo, vai matar o Fluminense, que tá brigando lá embaixo, viria a ser rebaixado e tal. Aí o Flamengo rodava a bola e tal, passava perto, nunca ia, agora vai, não ia. O Fluminense dava uma escapada, um cabeça de bagre qualquer, tinha um dia iluminado, fazia golaço e tal, e o Fluminense vencia. Aí ia pro próximo jogo, perdia pra América de Natal, pra Sport. É incrível, o Vasco consegue isso. Ele vai pra cima dos rivais, ganha do Flamengo, ganha do Fluminense. Aí chega contra times de menor expressão, leva porrada. A Ponte Preta vai lá em São Januário e mete 3-0 no Vasco. Pois é, mas olha só, o Lucas Haddad, eu tenho um senso assim de percepção muito bom. E se não me engano, você teria chamado John Clay de cabeça de bagre, Lucas? Seria isso? Olha, o John Clay é um gênio da bola? Mas a distância entre o gênio da bola e o cabeça de bagre tem aí um universo de distância, né? Eu apelei um pouco. Quando eu tô falando assim, gente, aquilo John Clay jogou muita bola. Deu o cruzamento pro Andrezinho marcar o primeiro gol. É o que eu tô falando, e fez aquele golaço. Eu tô falando isso. Agora pega os jogos do John Clay, me diz outro jogo que ele teve um golaço e uma assistência. Difícil. Desafio, mande você o WhatsApp aí pra 987-4802 99987-4802 e me diga qual foi a última atuação do John Clay que ele meteu um tirombaço, um gol e uma assistência. De sair como quase craque da rodada, né? Pois é. Craque da rodada, John Clay. Meu Deus, imagina só. Isso acontecia muito. O que tinha de jogador nesses clássicos, que era jogador só de clássico e depois não fazia nada, tanto pra Flamengo, Fluminense. Obina é um exemplo. Quer ver outro exemplo? Se eu for procurar aqui, eu me lembro que o Palmeiras ganhou... Rodrigo Mendes no Flamengo é um exemplo disso. Também. Só na hora do clássico os caras aparecem. Cocada! Nada contra o Cocada, irmão do Miller e tal. Mas o gol histórico, quem diria que o Cocada ia fazer um gol histórico numa final que tinha Romário, Renato Gaúcho, tanta gente boa. Então esse tipo de coisa que eu falo. O clássico é uma coisa totalmente diferente do normal. E aí, vamos lá. Porque tudo pode acontecer, né? Também poderia o Fluminense dar de 5-0 no Vasco. Também poderia acontecer isso. Poderia. Só que, sabe quando a gente percebe que a coisa não é por esse lado? Por quê? Porque tem a coisa do clássico do pessoal vir mordido. Tem o fato, outra coisa que eu reparei bastante. O Fluminense podia ser líder, né? Ô David, você viu alguém do Fluminense falando, liderança. Tudo era Ronaldinho, tudo era festa, era mosaico, era recepção. Eu quase não via as pessoas unidas falando de liderança. Não via. Todo mundo sabia que se ganhasse ia ser líder. Mas eu não via essa coisa de abraçar pra ser líder. Tudo era em torno do Ronaldinho, era em torno do lado. O lado direito é meu. Adeus vascaíno. O que mais? Ronaldinho é meu, 100%. Tudo era provocação. Esqueceram o principal. Bola e liderança. Fluminense na briga, tá? Eu acho que o Fluminense agora é um dos favoritos, com Oswaldo, Ronaldinho Gaúcho, ao título. Ele ganha mais força, ganha. E aquilo que você falou, ele já seria líder de fato, porque o Atlético Mineiro jogou no dia anterior, no sábado, e perdeu pro Corinthians de 1-0 Era líder de fato. Na Arena Corinthians. Seria líder de fato. Era só ganhar e assumir liderança. Eu quase não vi as pessoas falando sobre isso. Pela primeira vez, assumir liderança pela primeira vez nesse campeonato. Pois é, e nos campeonatos anteriores, quando o Fluminense se tornou líder, todo mundo foi pro jogo pela liderança. Não tinha nada de outra coisa que não fosse a liderança. Não tinha lado, não tinha mosaico, não tinha Ronaldinho. Tudo bem, é um jogo, é normal perder um clássico, tá? Quantas vezes o Fluminense também ganhou estando por baixo, quantas vezes perdeu estando por cima num clássico? Já tomou gol de Botinelli, outro Botinelli, eu lembrei, que não é bagre,
Mas também, o que o Botinelli fez a mais ali, além daquele jogo memorável? Quase nada. Botinelli costumava fazer muito nos amistosos da pré-temporada. Ele fazia chover e depois na temporada regular ele não fazia mais nada. Quer ver outro exemplo? Dimba, Botafogo e Vasco, que fez um gol do título também. Comeu grama, inclusive. Pois é, tem muita coisa. Eu já vi o Botafogo ganhar do Flamengo com time reserva, o Flamengo inteiro. Kleber Leite era o presidente, falou que ia devolver o dinheiro e devolveu o dinheiro. Pois é. Então, voltando agora aqui à parte técnica, saindo da mística. O que aconteceu? Foi o que eu falei. Começou com o Fluminense rodeando a área do Vasco, não fez o gol. O Vasco aproveitou. No segundo tempo, obviamente, o Fluminense ia ter que manter a pegada. Só que nisso, o Vasco falou, sabe de uma coisa, meu filho? Já estamos com 1-0, vamos agora jogar pelo contra-ataque, que é o que a gente adora. O Celso Roth adora jogar por contra-ataque. Claro, é um cara que começa pela defesa. E aí, o Fluminense propondo as ações e fez o jogo que o Vasco queria, foi pra cima e deu espaço. Aí sim o Vasco igualou em finalizações. Aliás, falando nisso, é até um bom gancho pra falar que o Cristóvão falou exatamente isso depois da vitória do Grêmio, depois da vitória do Flamengo contra o Grêmio. Ele falou que todos os times do Brasil, pelo menos a maioria deles, a grande maioria deles na Série A, gosta de jogar sem a bola, gosta de jogar no erro do adversário. Hoje em dia isso é fato, até você vê o Corinthians joga assim, o Atlético Mineiro também, apesar de... O Atlético Mineiro um pouco menos. Um pouco menos, mas também costuma jogar assim fora de casa, impressionante. O Atlético Mineiro é que... O Atlético Mineiro jogou assim contra o Flamengo, por isso que ganhou de 2-0. Pois é. Mas ele joga assim quando também permite-se, quando ele vê o adversário. Ele não é que ele prefira, é que ele se adapta. O Atlético Mineiro tem isso. Por exemplo, no caso contra o Fluminense, que ele o Corinthians joga assim em casa. Ah, isso aí, é verdade. E por sinal, o Walter do Corinthians salvou a pele corintiana, porque aquele jogo ali, o Atlético só não empatou ou virou porque os deuses da bola não quiseram novamente, porque não tem explicação. Fez grandíssimas defesas mesmo, reserva do Cássio. Pode continuar. E aí, só pra demonstrar o que eu falava aqui do volume do Fluminense, sabe qual foi a posse de bola, David? 50% a 50%. Ah, mas isso demonstra o que de volume? Realmente, 50% a 50%, você vai achar que foi muito equilíbrio. Mas aí, sabe qual foi o jogador do Vasco que mais teve posse de bola, David? Chuta, quantos por cento e qual foi o jogador? Goleiro. Foi 10%. Jordi teve 10% da posse de bola. Os outros, aí vem os 5 primeiros. O primeiro é o Jordi, depois vem o segundo, o terceiro e o quarto é o Fluminense. Wellington Silva com 7%, um zagueiro com 5% e Marco Júnior com 5%. Mostra exatamente o lado que o Fluminense gostava de atacar, pela direita. Porque o Wellington Silva joga na direita, ele sai jogando com quem? Com o Wellington Silva, que aciona mais o Marco Júnior. Então, se você for olhar o mapa de calor, de onde o Fluminense mais atuou, realmente bate tudo. Esses dados são muito legais, né, do Footstats, né? São excelentes, são maravilhosos. E aí, David, o Vasco igualando, foi o que a gente falou. Aproveitou as chances. O John Clay teve a felicidade que normalmente quem tem são os grandes jogadores, maiores que ele. Aquele tipo de chute que o John Clay acerta, normalmente quem acerta aquilo ali? Normalmente é um Fred que acerta aquilo. Normalmente é um cara de mais calibre, né? No clássico foi o John Clay. Não foi o Andrezinho, não foi o Herrera, que vai lá também. Poderia ser o Andrezinho que fez o primeiro gol, né? Poderia ter sido ele, porque é o jogador provavelmente mais qualificado do... poderia ter sido o Gerson, o Dagoberto. O Gerson, verdade. O John Clay nem titular absoluto né? Nem titular né? Muito. E o outro que tá sendo questionado por falar em titular absoluto é o Gerson também. Parece que a torcida já tá porra aqui com ele, né? Pra dizer aqui o termo... Malagueta? Isso. Malagueta falou isso. Ah lá, puxa vida. Porra aqui. Que era aquele personagem Seu Peru, que o Malagueta fica imitando. Exatamente. Então, o Gerson, o pessoal já tá também de saco cheio que estão querendo que ele renda mais. Gerson não está rendendo. Todo mundo fala, tá pensando no Barcelona, tá pensando na Europa. Olha, calma, gente. 18 anos é normal oscilar. Dagoberto também, outro jogo muito ruim. O Vasco poderia ter matado. Aí eu falo uma coisa pra você. No segundo tempo, o Vasco teve chance de matar. Sabe por que não matou? Por que não? Porque Dagoberto é o que eu falava, perdeu explosão. Saiu na frente e chegou atrás. Há muito tempo, né? Por que você acha que ele era reserva no Cruzeiro? Pois é. E aí teve que ser um tirombaço do John Clay pra salvar tudo. E assim, no mais, gente, grande vitória do Vasco, a hora era essa. E agora vamos partir o gol foi aos 39 minutos do primeiro tempo do Andrezinho. Provocações, né? Agora é a polêmica. Exatamente. Agora eu quero saber de você. O pré-jogo, o jogo e agora o pós-jogo. Primeiro, o Lucas Haddad falando do público e da renda, né?
Como a gente já previa, por acaso, o público do Flamengo, de quase 52 mil torcedores presentes, foi bem maior do que o clássico, né? Dividido aí pelas duas torcidas, Fluminense e Vasco no Maracanã no domingo, onde tiveram apenas entre aspas, né? 41.764 10 presentes. mil a menos. 10 mil a menos. Olha, eu vou ter que me permitir corrigir uma palavra sua. O público foi de um estádio dividido, não foi. Não foram duas torcidas dividindo o estádio. Foi uma torcida indo e outra sabotando o espetáculo. Por conta das questões que a gente já sabia, do Eurico pedir pra não ir, o presidente do Vasco. Você calcula que tenha sido quanto a proporção ali? O que é? 80, 20%? Chega tanto? Não. Eu acho que chega tanto. 70, 30? 75 a 25, pra ficar no meio termo. Era um vascaíno a cada 4 tricolores. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Porque o Sul esgotou rápido. A torcida do Fluminense, esse torcida do Fluminense é um trava-língua. A torcida do Fluminense, ela invadiu as regiões centrais de assistir o jogo. E, francamente, esse negócio de tradição, de que o Vasco tem que ficar no lado direito e tal, etc. Gente, pra quem não sabe, o sentido das arquibancadas do Maracanã mudaram. O campo mudou. Onde hoje é o lado direito, antigamente não era o lado direito. Então, só pra ser chato, o Vasco não tinha que ficar, sabe por onde? Onde era o lado direito não é mais? Como assim, Lucas? Eu quero dizer o seguinte, o sentido do campo mudou. Não entendi. Não entendeu? Antigamente o campo era virado... eu não vou saber explicar, mas o campo, em vez de ser virado da esquerda pra direita, do norte e sul, ele era virado pro setor leste e oeste. Não era isso? Não, não? Isso não era isso. Ah, então me enganei, perdão. Continua a mesma posição do campo, que muda de fato são as entradas, né? Que aí sim mudaram, em vez de ser pelo leste-oeste, passaram a ser pelo norte-sul. Tá, então isso perdão, gente, é verdade. Então isso me confundiu. Foi isso que me confundiu. Com as rampas novas Pois é, porque eu nunca mais entrei por UERJ, por Bellini. Exatamente. Então, perdão, gente, isso me confundiu. Gente, coisa de quem vai estádio não tinha reparado nesse tipo de coisa. Pois é. Mas foi um erro de uma coisa que eu vi que eu estava presente. Não foi um achismo à toa. Então, você tem todo o direito de falar, de achar, e aqui eu tenho também o dever de corrigir, né? Deve. Então vamos falar de polêmica agora, porque teve Rodrigo versus Fred no jogo de ontem, Lucas, e isso não terminou no campo não, isso se estendeu até as entrevistas coletivas, e olha que Rodrigo falou coisa, Fred retrucou também, coisa feia, hein, Lucas? Muito feio, hein? Calor do jogo. Agora o feio é você levar o calor do jogo pra fora dele e envolver pessoas que não tem nada a ver. Sobrou até pra repórter. O Rafael De Angeli, né, o repórter do Sport TV, foi perguntar pro Fred, o que aconteceu na polêmica? Ele falou, vamos falar do jogo? Aí o Rafael De Angeli perguntou, então, o que aconteceu no jogo? Ele, que jogo? Sabe nem formular uma pergunta? Você sabe nem fazer uma pergunta? Se eu fosse o Rafael De Angeli, se eu fosse o repórter aí, Lucas, eu acho que eu ia engrossar pro Fred ali, hein? Não, o Rafael De Angeli fez o correto. Ele ouviu a grosseria. Que jogo? Óbvio que é o jogo que ele acabou de sair. O jogo da velha, o jogo de batalha naval. Que, pelo amor de Deus, que jogo é esse? Pois é, tu podia ser irônico. Mas é melhor deixar passar. Eu acho que o Fred, ao rever isso, ele vai pedir desculpas pro repórter. Eu até sugiro, Fred, dê uma exclusiva pra esse repórter, peça desculpa. Seria uma boa maneira de começar. Pois é, avise, olha, gente, não é que é legal fazer besteira e depois pedir desculpa. Mas o repórter me parou no momento mais propício ao estar de sangue quente, que é depois de uma derrota num clássico. Depois de uma briga lá com o John Clay, com o Rodrigo. Rodrigo, pois é. E aí até o Ederson Moreira disse, olha, o John Clay, John Clay não, o Rodrigo, eu que dei chance pra ele lá no Goiás, eu que acreditei nele, ele tava aposentado. E aí até o Eurico Miranda também já chegou e falou que, como é que é o nome? Deu apoio ao Rodrigo. E aí, sabe o que aconteceu? E até o Juninho Pernambucano se meteu na discussão e porque Eurico... o Rodrigo chamou. Porque segundo o Juninho, o Rodrigo tem uma liderança um pouco maior do que deveria. Ou seja, ele faz mais funções do que deveria. Ele bate tiro de meta, ele bate falta, ele faz isso, faz aquilo. E pro Juninho Pernambucano não precisa tanto. O Juninho Pernambucano acredita que existam outras peças, né? E aí, obviamente, o Juninho Pernambucano, que é um cara educado, polido, não vai bater boca. Excelente comentarista. Isso, não vai bater boca com o Rodrigo. Se você comparar a história do Juninho Pernambucano com a do Rodrigo no Vasco, era pro Juninho ter as chuteiras engraxadas ou nem isso pelo Rodrigo. Nem isso. Pois é, nem isso. Mas no mais... E o seu Eurico Miranda, mais uma pataquada dele, chegar e falar, peraí, olha só, enquanto o Rodrigo tava na Série B, disputando a Série B pelo Vasco, o Juninho tava na Disney. Que coisa feia, desnecessária, hein? E enquanto o Juninho tava ganhando Libertadores pelo Vasco, o Rodrigo tava onde?
Existia pro futebol? Não, acho que nem existia. Pois é. Então, o prêmio do Rodrigo foi renovar com o Vasco por mais 2 anos. Acabou de sair, entendeu? Essa notícia. Zagueiro Rodrigo renovou o contrato com o Vasco por mais 2 anos. E aí, você vê como é que é o clássico. Parece que tá tudo o céu de brigadeiro pro Vasco. Ganhou um jogo, né? Tá apegada essa vitória, obviamente tem que se apegar pro bem, mas já tá começando a, como eu posso dizer, perder a humildade, o que não é bom. É bom o pessoal ficar um pouco mais contido. Mas olha, também gente, o Fred não tem nada que retrucar, falar eu não troco esses 3 pontos por nada. Não tem, sei o quê. realmente. Não tem nada que falar isso. Aquilo Sabe? ali Porque foi mimimi o que ele de quis dizer, perdedor. Lucas, o que ele quis dizer foi, eu não troco esses 3 pontos porque eu sou mais vitorioso, sou melhor jogador, meu time tá melhor posicionado, eu ganho mas mais aquilo dinheiro. ali tem coisa acumulada. Ah, mas não tá certo, não. Muito feio do seu Fred falar outra isso. coisa, até David. porque ele quis se esbanjar de uma forma que ficou muito feio pra ele. Não, mas ele pode ir pra cima do Rodrigo. Só que eu acho isso besteira. Eu prefiro a postura do Juninho Pernambucano, que é humilde. Todo mundo sabe quem é Juninho Pernambucano. 2 brasileiros, uma Libertadores, Mercosul, história, carioca, tudo. Até a Copa do Brasil ele não tava em 2011, o Juninho? Ou ele voltou depois? A Copa do Brasil que ganhou contra o Curitiba. Não, acho que não, ele tava não. não. Ele chegou depois dela. Pois é, Juninho Pernambucano não tem currículo, o Rodrigo não tem. Então, o Juninho não precisou baixar esse nível. Mas vamos lá. Outro que também é outra notícia boa pro Vasco, já que a gente tá aqui pegando o Vascão vencendo, o Machão da Gama. Martin Silva volta ao gol do Vasco, domingo contra o Palmeiras. Mas o Jordi teve uma boa atuação, né, Lucas? Mas Martin Silva é uma constante, é um cara que, isso eu não vou nem discutir, experiência, homem de seleção, jogador de seleção, é tudo que o Vasco precisa num momento desse. Agora, Lucas, aqui fazendo um retrospecto dos últimos 20 anos, os dados são do FuteDados, né, aquele blog FuteDados. Lucas, o Fluminense é freguês do Vasco? Nos últimos Lucas? 20 anos 34 vitórias do Vasco contra apenas 13 do Fluminense e 32 empates. Mais que o dobro. Mais que o dobro. E eu Quase falo o triplo, né? Quase o triplo. Se bobear, o triplo. 34 para 13, não. Né? Não, mas é verdade. Mas 34. Mas é quase mesmo. E nos últimos anos Eu falava isso no programa de sexta-feira, que o cara que acompanhava futebol nos anos 60, 70, 80 dizia que era o contrário. Que o Vasco sempre levava porrada do Fluminense. Nos anos 90 isso virou. Tanto é que, sabe qual foi a primeira vez que o Vasco ganhou do Fluminense em final? Pode falar. 93. Primeira vez foi em 93. Foi. Jardel lá. Depois foi Bi em 94. Não tinha. Antigamente era o Fluminense 76 tinha ganhado, 80, aí ganhou a final de brasileiro, entendeu? E aí eu vou concordar com o seu Eurico Miranda. A história não pode ser apagada com canetada. Então, seu Eurico, lembre que isso é uma coisa recente. A história tem mais de 100 anos. Em mais de 100 anos, o Vasco já perdeu o final do Fluminense de brasileiro. Coisa que nem o Flamengo, que gosta de tripudiar de vascaíno e chamar de vice, conseguiu fazer. Fez com o Botafogo, não com o Vasco. Pra dar um exemplo aqui, que também a gente tem que lembrar que futebol é cíclico. O Vasco tá aproveitando o momento dele, e é isso. Mas o Fluminense são só 3 pontos. Tem que sair desse ranço só de ganhar clássico também. Alô, torcida vascaína, vamos abraçar o time agora pros outros jogos. Não adianta fazer que nem o Fluminense nos anos 90, ganhar o clássico e levar porrada em casa de América de Natal, de Sport, que na época é o que o Fluminense fazia. Vamos abraçar literalmente, né, Lucas? Vamos abraçar literalmente, até porque dos últimos 16 clubes, né, que participaram, que ficaram na zona de rebaixamento após o final do primeiro turno, isso é dado também do FuteDados, apenas 3, Lucas, se salvaram do rebaixamento e o final do primeiro turno tá terminando e é muito bom o Vasco abrir o olho, né, Lucas? É bom, e ainda bem que os times que estão ali em cima do Vasco, eles não se distanciam muito. Então é uma coisa equilibrada. Pois é, então... Esse ano eu prevejo, pra terminar, pra chamar o intervalo, que os rebaixados, se quem fizer pra lá de 44, não rebaixa. Eu acho que esse ano a linha de corte é até menos, 43 pra baixo. Não chega nem a 44, 45, que é a média. Tem projeção também, depois a gente vai dar com mais detalhes. Então, às 7h34, eu convido você que nos assiste aí pelo YouTube, a curtir a nossa página no Facebook e também a seguir o nosso canal no YouTube, que é Antenados na Jogada, e a página no Facebook também é facebook.com/Antenados na Jogada, facebook.com/Antenados na Jogada, e temos o WhatsApp, o Lucas vai passar pra gente mais uma vez. Vamos lá, mande sua mensagem para 99987-4802. 99987-4802. Então, ok, 7h35, vamos para mais um intervalo, porque todos estamos no São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados na Jogada, e nós torcemos sem parar. Nós torcemos sem parar. Vamos lá, Salvador, já voltamos.
Às 7h38, pelo horário de Brasília, tivemos música nova aqui no programa e Lucas Haddad vai passar com detalhes o intérprete ou banda e também o nome da música. Lucas. Vamos lá, banda Blackberry Smoke. A música é The Whippoorwill. Música bonita, hein? Não, sensacional. Música sensacional, muito aquela bem relaxa, feita, isso. Final de tarde, agora já tá de noite, né? Mas final de tardezinha assim, né, Lu, Salvador? Caindo a noite assim, deixa ele falar que eu quero saber o que ele achou dessa música. Fala, Salvador. Vai lá, Salvador. Com o microfone, muito bem, Salvador, tá certo. Tá ligado o microfone, Salvador? Salvador, Confere tá aí. ligado o microfone? Ah, não adianta pegar o microfone se tiver Vai ligado. lá, Salvador, o que você achou da música aí? Ficou bacana a música, gostei bastante. Uma música nova que o nosso amigo aqui, Lucas Haddad. Haddad. Pode ser Haddad. Haddad também, permite. Lucas Haddad trouxe aí pra todos nós ouvirmos. Blackberry beleza, Smoke, hein? pra quem não sabe, é uma banda recente, anos 2000, coisa nova, vamos oxigenar a nossa música, tem muita coisa boa pelo mundo. Música, o Lucas tem um excelente gosto e o Salvador Rangel tem uma voz que, enfim, né? precisa Olha, nem não vai se comentar. complicar. É verdade, é música para os nossos ouvintes. Então vamos lá, WhatsApp, às né, David? 7h40, WhatsApp, porque vamos falar já, você vai ver do Flamengo que ganhou. Então, Lucas Haddad, WhatsApp rapidinho. 99987-4802. 99987-4802. Mande sua mensagem, David. Muito bem, então Salvador Rangel, o guerreiro chegou, acabou o caô, então Salvador Rangel, vamos falar do Flamengo, porque o primeiro jogo no Maracanã foi 1 para o Flamengo, no fim de semana 0 para o Grêmio, e tem funk do Guerreiro, não aí, mas eu vou colocar o funk do Guerreiro já. Pois é, ô David. Tem vinheta. Ah, garoto. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o guerreiro no campo. Ele vibra, mete gol. E, meu amigo, Por aí vai, né? E por aí vai. Só pra você ter uma ideia, David, finalizações no primeiro tempo, o Grêmio deu só 2. Quantos o Flamengo deu? Chuta? Não sei. Deu pra lá de 9. Vou até contar aqui exatamente quanto deu. Porque eu contei aqui 9 agora. Mas só no primeiro tempo. Ou seja, Flamengo ganhou como tem que ganhar. Dominando. 8 finalizações contra 2 do Grêmio. A do gol e 4 certas, 4 erradas. E como o Flamengo muda de postura com o Guerreiro em campo, e com o Sheik também, mas com o Guerreiro principalmente, né, Lucas? Então, Foram 9 finalizações. 9-2. se você me permite, Lucas, tem Tem que botar funk o do funk, Guerreiro pra funk. galera, né? Então, Salvador Rangel, eu peço pra você abaixar o BG aí, porque tem funk do Guerreiro, porque acabou o caô. Vamos, saiam todos da minha frente, saiam da frente, já disse. Acabou o caô, o guerreiro chegou, o guerreiro chegou, acabou o caô, o guerreiro chegou, o guerreiro chegou. Que beleza! Eu olhei o jogo, David, o Maracanã inteiro cantando isso, emocionado. Ficou bonito, não ficou? Claro, e outra coisa excepcional é que o Guerreiro, o efeito Guerreiro e o efeito Ronaldinho, os clubes subiram muito em sócios torcedores. O Fluminense conseguiu 10 mil em uma Flamengo semana. 10 mil e pouco desde a Pois chegada dos dois, Guerreiro o e Fluminense Sheik. também, 10 mil com o Ronaldinho Gaúcho, cara. Coisa maravilhosa, é bom isso demais. E nem estreou, o Ronaldinho nem estreou, no caso, nem estreou. E o Flamengo Guerreiro já estreou e deu provas de que realmente ele faz a diferença. Dentro de campo, tecnicamente, faz a diferença demais, né, Mas Lucas? eu tô reparando aqui as finalizações do Flamengo, você vê como o Guerreiro, ele abre espaço para que os jogadores que venham de trás chutem, finalizem. E como ele foi caçado em campo, Lucas Haddad, quem viu o jogo pode reparar, é impossível não reparar, como teve o revezamento de faltas, né, o rodízio de faltas do Grêmio, e toda hora era no tornozelo, na canela, era só na perna do Guerreiro. Que coisa, Lucas! E aí é só botar um batedor de faltas bom. Traz o Zico de volta. Fala assim, Zico, vai só bater falta aí. Mas o negócio é que eles faziam as faltas no campo, em lugar onde o Guerreiro não eram tão perigosas Eu as sei faltas disso, assim. eu Ali sei disso. Um pouco na intermediária, no meio de campo. Mas eu falo uma coisa pra você. O gol que o Guerreiro fez, eu vou analisar ele aqui. O gol que o Guerreiro fez, Lucas, o Se Guerreiro... fosse outro, não faria. Não estaria ali esperando o rebote. Exatamente, várias vezes, pra quem vê jogo do Flamengo sabe que acontece aquele tipo de jogada, a bola fica pererecando e ninguém põe pra dentro. Agora tem aquele cara, Lucas, 3 jogos, 3 gols e 3 gols de puro oportunismo, né? Ah, o que faltava era isso. O
que faltava era isso. Até os gols que o Guerreiro não faz, ele abre o espaço, ele puxa a marcação. Não é à toa, gente, que um jogador desse, eu falava aqui, ele faz os outros renderem. Ele faz o Everton jogar, ele faz o Jorge jogar, ele faz todo mundo jogar. Lucas, eu tô pra dizer... Até o César tá jogando. Até o César nasceu pro futebol esse ano, né? Tá jogando como profissional. Lucas, eu tô pra dizer que o Guerreiro é o atacante mais importante, assim, no geral, né? De importância técnica e, enfim, de marketing, tudo, do Flamengo desde o Adriano, Imperador. Olha, não é exagero não. Porque eu O cito cartão dois... de visita está excelente. Eu cito dois que passaram depois do Adriano, que também tiveram muita importância. Um foi o Wagner Love, que jogou bem no Flamengo, sim. E o Brocador. Teve uma excelente média. E o Hernani Brocador, que foi aí, enquanto ele jogou no Flamengo, o maior artilheiro do novo Maracanã, né? Do Maracanã da Copa aí, do Maracanã da final da Desse Copa. New Maracanã. E o Maracanã. Então não dá pra dizer que não foram jogadores muito importantes. Sim, foram centroavantes importantes, sim. Mas o Guerreiro, Lucas, em termos técnicos, em termos de fazer o time jogar, é outra coisa, né, Lucas? Claro, claro. Sabe por que isso, David? Pode falar, por que você acha Primeiro, você tira o peso do ombro de outros jogadores. Segundo, que tem um cara ali que ele sabe, ele vai ser o norte, a pedra guia para onde o Flamengo vai atacar, ele vai determinar isso. Entendeu? Por onde ele cair, o pessoal vai acompanhar, vai centralizar nele. E, obviamente, um cara que tem o quilate dele de experiência e de talento e de técnica, não sente nenhum medo de ver um time jogando em função dele. Ah, vão jogar em função de mim. Ótimo, eu me garanto. Pode fazer isso. É impressionante, eu pego dois exemplos do que aconteceu no final do jogo. O Flamengo teve muita chance de fazer o segundo gol e acabou não fazendo, né? Até milagre ali, o zagueiro Rodolfo tirando em cima da linha, num lance lá, uma presepada do goleiro. Total de finalizações foram 17 pro Flamengo, 7 pro Grêmio. 10 a mais pro Flamengo. 7 pro Grêmio. 9 Então, erradas, 8 certas. o Flamengo teve muita chance de fazer o segundo gol e não fez, e acabou que no final do jogo o Grêmio pressionou e quase ali, né, arrumou um empate, teve, enfim, quase não, mas teve chance de fazer o gol de empate também, resultado que, você concorda, não seria justo, né, pelo que foi o jogo. Não seria, porque o Grêmio, apesar de ter mais posse de bola, ele ficou naquele famoso jogo de cerca Lourenço. Foi 52-48, né? 58-41. 58-41, né? Chegou Foi, a tanto? foi. Porque no intervalo tava 52-48. Não, 58-42. Que a gente exato. vai arredondar. Exato. E aí o que acontece? A gente percebia que o Grêmio, ele tinha um percentual de passes altíssimo. O Grêmio passou quase o dobro de bolas que o Flamengo. E aí o Flamengo baseava assim em explorar o contra-ataque. Porque ele viu que o Grêmio tomou postura, não tem problema nenhum. O importante é não levar perigo. O importante é o seguinte: se tem um time que tá com mais posse de bola, ótimo. Mas não deixa ele te agredir. E o Grêmio não agredia. De fato não agredia. Até porque o Grêmio não tem essa qualidade toda, né, Lucas? O Grêmio não tem um atacante em si, como o Flamengo tem um Guerreiro, como o Atlético tem o Lucas Prato, como o Inter tem o Lisandro Lopes e o Nilmar. O Grêmio não tem um atacante assim, né? Como o Fluminense tem o Fred. Não tem. O Grêmio precisa, não dá pra confiar no Yuri Mamute ainda. Né? Yuri Mamute é novo ainda demais. Brian Rodrigues, não dá pra confiar nesses caras. Não dá. Isso aí o Grêmio tá devendo nesse aspecto. A América do Sul tá aí, que o Grêmio vai lá fazer. Já teve Max Rodrigues, que saiu muito bem quando jogou no Grêmio. Já teve Marcelo Moreno, Barco. Já teve tanta gente boa e o Grêmio sabe que é necessário contratar. No caso, voltando aqui ao jogo, agora tem uma coisa que me irritava no Flamengo também. Que o Flamengo que ainda tá insistindo muito nesse negócio de chuveiro. O gol foi isso. O gol foi um chuveiro, a bola respingou e o Guerreiro tava lá. Ótimo. Agora só isso é muito pouco. Ainda tá insistindo bastante, né? Mas aí, não só isso, eu acho que o Flamengo tá muito mais organizado, Não, muito mais proposto. mas ainda tá muito nisso. Ainda tem muito isso. Tem que sair um pouco desse ranço de cruzamento, de chuveiro. Eu acabei não citando o exemplo, a diferença de experiência, né? Comparar também o César com o Guerreiro é uma coisa, assim, absurda. Não tem como comparar, porque o César é um goleiro reserva, que tá começando, enfim, tem 23 anos, e o Guerreiro é um atacante que já passou por Europa, já foi campeão mundial pelo Corinthians, enfim, é o principal jogador da seleção do o país Guerreiro dele. não precisa nem... Não descreva o Guerreiro. O pessoal que gosta de futebol sabe quem é. Dispensa descrições. Seleção do Peru, artilheiro de Copa América, campeão do mundo. 2 enfim. vezes seguidas. Europa enfim. e tudo mais, vamos lá. Pois é, o Guerreiro, no final do jogo, quando deram a bola nele, Lucas, ele prendeu a bola e a bola ficou com ele sem sacanagem, ficou com ele uns 20 segundos, ou 30. Aí ele esperou a chegada de alguém, a aproximação e o juiz acabou. E acabou o jogo. O César, quando teve um lance lá no próximo também no final do jogo, a bola saiu um tiro de meta, se não me engano, ou a bola, ele caiu, fez uma defesa, ele caiu pra fazer defesa, ele logo levantou e repôs. O Flamengo ganhando o jogo. No final, pra que essa foba? Pra que essa velocidade, essa pressa toda? Afobação no caso, não tem motivo.
E assim, essa diferença que faz a diferença, né? sobre esse dado Perdão importante pela- que você falou das faltas, que o Guerreiro foi caçado em campo, sabe quantos cartões amarelos o Grêmio levou? Quantos cartões? 5 cartões amarelos. Até nisso o Guerreiro ele é importante, porque daí pro Flamengo começar a ter jogador jogar com a mais, porque um cara desse vai expulso, ou então um cara desse, quando você bota o Guerreiro pra ser caçado e um cara que distribui 5 cartões amarelos pro time adversário, você já sabe que você tem zagueiro, volante que vai falar, opa, não posso pegar pesado. E aí, amigo, é espaço. E aí você abre uma caixa de Pandora pro time adversário, porque se bater vai expulso, se não bater, não para a jogada, o Flamengo vai atacar. Mas a arbitragem não foi boa, porque até levar o primeiro cartão amarelo, o Guerreiro apanhou e saía de campo e mancava e voltava pra campo e fazia a torcida do Flamengo suar frio, Lucas, porque caso o Guerreiro saísse ali, aí na primeira vez que ele caiu mancando no campo, foi no primeiro tempo com menos de 20 minutos, se ele saísse ali, o time seria completamente outro, né? Claro que seria. Aí vamos agora pro Wallace. Não, Exatamente, eu queria Vamos até agora pro puxar Wallace. essa história do Wallace, porque eu começo falando o seguinte, o que eu acho por um lado, eu acho que ele falou besteira, por outro lado, eu acho que ele foi sincero, então eu acho que vale a pena dar Foi destaque pro que ele sincero. falou. Só que a questão é a seguinte, a besteira que ele falou maior, na minha opinião, foi a seguinte, ele falou, qual foi a diferença desse jogo de ontem, no caso que ele falou isso, né, enfim, do dia, né, do Grêmio, esse último jogo para os demais? Nenhuma, só que a diferença é que a bola do Grêmio não entrou e as outras entraram. Mas Não por que concordo. entraram, Wallace? Não concordo, Não, Lucas. mas eu pergunto. O Flamengo foi outro, o Flamengo teve muito mais chance, muito mais finalização, Vamos muito lá. muito mais distribuição tática no jogo. Os jogadores, até o Márcio Araújo jogou bem, Lucas. Usando a o Márcio tese- Araújo jogou bem, porque Lucas. vai ter liberdade também. Isso não influencia, gente. A tese do Wallace. Porque os outros jogos foram iguais a esse, só que esse a bola entrou. Entrou por quê? Essa bola não entrou do Grêmio, que ele quer dizer. Pois é, tá. Beleza. Então eu entendi, eu achava que a bola tinha entrado do Flamengo. Não, ele quer dizer que A defesa esse se aguentou. Exatamente, esse a bola não entrou, Então vamos esse lá. Grêmio não fez o gol. Então eu vou responder aqui a pergunta dele. O pessoal veio pra ver Guerreiro, não a gente. Sabe por quê? Porque o Guerreiro tá metendo gol, porque o Guerreiro, o Flamengo depende dele. Entendeu? É igual. Você vai condenar um torcedor que vai no Camp Nou pra ver o Messi? Não vê o Barcelona, vim ver o Messi. Eu vou olha que lá condenar isso. olha que lá tem Neymar, tem Suárez, Pois é. tem Iniesta, tem muita gente, Vou hein? voltar pro Brasil, pra parar de falar da exemplo de Barcelona. Eu ia no Maracanã pra ver o Zico. Eu vou condenar isso? Eu vou achar isso um absurdo? Muita gente que não era nem torcedor do Flamengo ia no Maracanã pra ver o Zico. Pois Eu tenho amigos botafoguenses, vascaínos que iam no Maracanã pra ver o Zico. Eu ia no Maracanã pra ver o Garrincha. Eles vieram pra ver o Pelé. Meu amigo, mas você tá comparando o Guerreiro com o Pelé, com o Zico, com o Garrincha. Mas não, guardadas as devidas ele proporções, faz hoje diferença representa hoje. isso. Hoje quem faz diferença hoje é o é ele. diferencial. E até o próprio Wallace, depois, polêmicas à parte, ele quis amenizar um pouco o que ele disse, aquela declaração dele, dizendo, não, realmente, tipo, eu não fiquei magoado com isso, porque eu sei que a gente não tava jogando bola pra receber 50 mil pessoas no Maracanã. E de fato não tava, né, Lucas? Não Perdendo tava. pra Corinthians por 3-0, pra Pois Atlético é. Mineiro por 2-0, tomando virada de Figueirense por 2-1. Não dá, né? Pois é, Wallace, quer que a torcida vá no jogo pra lhe ver? Então comece a meter gol, comece a ter uma liderança maior, se aperfeiçoe como zagueiro, enfim. Eu sei que, obviamente, um atrativo de um atacante é muito maior do que o atrativo do zagueiro. O zagueiro não tem atrativo, pra falar a verdade. Goleiro e zagueiro, eles estão ali pra impedir o gol. A não ser que seja o Baresi, né? Mas mesmo assim... O Maldini, mas também não é pra tanto. Exato. No mais, é isso mesmo. Tem que ir pra ver Guerreiro, por quê? Porque é o Guerreiro que faz os gols, é o Guerreiro que tá salvando a pátria, ele que dá assistência, ele que sofre as faltas, ele que pendura o time adversário inteiro, ele que abre espaço pros de trás chegarem. Eu vou falar aqui 1000 coisas que ele faz, ele que tá presente pra empurrar a bola pra dentro. Pronto. É errado ir ver um cara desse jogar? Não é. Vai ser errado ver o Ronaldinho jogar? Não vai, quando for o Fluminense. Entendeu? Quando o Vasco também tinha seus astros, era errado ir pra ver o Edmundo? Não era. Tinha que ver mesmo. O Romário. Ele morreu, gente. Garrincha, Newton Santos, pronto. E o Wallace tá querendo reinventar a roda. Vieram pra ver o Guerreiro. Meu amigo. Aliás, Lucas, muita gente eu já ouvi muita gente falando que prefere que o Wallace até deixe de ser capitão, porque ele não tem a postura adequada de capitão. Muita gente defende que o Emerson Sheik seja o novo capitão desse time. Olha, pelo discurso, o Sheik, por mais que seja polêmico, se envolve em muita maluquice, o discurso do Sheik é mais agregador do que o do Wallace. Ele é muito mais agregador e Começa pelo técnico, né? blinda muito mais o grupo do que o Wallace. Porque o Wallace não pode chegar lá, vieram pra ver o Guerreiro.
como se fosse um ataque de ciúminho. Não pode, ó. Você tem que agradecer. Ó, ainda Isso bem. ele falou por livre e espontânea vontade, ele não foi pressionado. Pelo contrário, o repórter da Bradesco Esportes, da Rádio Bradesco Esportes, chegou e perguntou pra ele: Wallace, a torcida do Flamengo, coisa, né, que fenômeno, via num jogo Flamengo nessa fase aí, brigando pra não cair, 51 mil pessoas, quase 52 mil pessoas. Ele falou: não vieram pra ver o Flamengo pra gente jogar não, vieram pra ver o Guerreiro. Falou assim. Tá, aí até agora eu não vi problema em ir pra ver o Guerreiro. Não vi problema. Aliás, Lucas... Todo mundo sabe que Real Madrid e Barcelona, pra falar o time dos astros aqui, que são os galácticos, né, da Europa. David, há uma coisa que se reclama lá na Espanha, que o Camp Nou e o Bernabéu estão virando lugar de turismo. Não tá mais tendo aquela torcida mesmo ferrenha. Porque tem muito turista que vai, né? Pois é. Vários jogos de Barcelona E e é Real sempre Madrid lotado. lotados, muitas vezes por turistas que não são torcedores de nenhum dos dois O clubes. pessoal vai exatamente pra ver um evento. Vou ver ali uma peça, vou na Broadway. Assim como tem muitos turistas que vêm no Maracanã ver jogo do Flamengo, Fluminense também. Fla-Flu Exato. é o mais procurado que tem no Brasil. Tudo bem, mas qual o problema? O cara não tá jogando bola? O cara não joga pelo Flamengo? O Guerreiro hoje é o Flamengo, então ir ver o Guerreiro é ver o Flamengo. Exatamente. Lucas, o Flamengo registrou o seu maior público em casa no Brasileirão, falando disso de Wallace, de público, de não sei o quê. Foram 51.055 pagantes, né? 44.318... Não, 51.055 presentes, 44.318 pagantes para uma renda de R$2.070.015 exatos. Lucas, o Flamengo ficou dessa renda com um pouco mais de R$930 mil, ou seja, um pouco menos da metade, né? O resto foi para o consórcio Maracanã. 930 mil? 930 mil. Já tá melhor do que vender jogo. Mas 930 mil, Lucas, uma renda que paga o custo mensal do Guerreiro. Em um jogo, o Flamengo já pagou o custo mensal do Claro, Guerreiro. quem não sabia que isso ia acontecer? O Impressionante, Guerreiro, né? Aí é que eu penso, imagine quando for o Ronaldinho, né? Que a repercussão é maior. E, obviamente, o Guerreiro dá retorno técnico. Isso eu não vou comparar também. E o Guerreiro já viu com um cartão de visitas monstruoso. 3 jogos, 3 gols e uma assistência. Então você concorda com a música? Acabou o caô. Acabou o caô. Porque ali a bola pingou, ele meteu pra dentro. Não tem mais caô não, filho. 3 gols de puro oportunismo, né, Lucas? De É. puro oportunismo, Como colocação. centroavante dá conta. Sobra. Tá sobrando. Agora, falando de novidade, o Flamengo pretende anunciar ainda essa semana o Ederson, meia da Lazio e que jogou também no Lyon, o Lucas Haddad. É aquele Ederson do Atlético Paranaense? Não, aquele é centroavante. Esse Ah, aí tá. é o meia que jogou no Lyon e está na Lazio. E era titular da Lazio, sofreu uma contusão, por isso que, enfim, ele perdeu espaço no time italiano. Pois é, isso aí a gente vê, o futebol italiano não tá lá muito bem também financeiramente, não tá muito bem tecnicamente. Só quem se garante hoje é a Juventus, nem Inter, nem Milan fazem. A Lazio, que sempre foi ali uma quinta, quarta força. Não sei como ela tá atualmente, não sei como é que vem o Ederson, tá? O Ederson, passando números pra você, números também do Fute Dados. O Ederson na Lazio teve 50 jogos com 5 gols e 4 assistências. Quantos jogos? 50. 5 gols e 4 assistências? Eu achei pouco, né? Muito, muito baixo. Muito baixo. Só né? que a gente tá vivendo... No Lyon, 115 jogos, 11 gols e 12 assistências. Também achei baixo. Tá, olha... Sinceramente, o David... Números não são tudo, né? Não são, sabe por quê? Porque Números o Guerreiro não- também não tem os melhores números na Europa. Exato. E aí vamos ter que dizer novamente que o futebol do Brasil, ele é aquele futebol que tá num nível tão assim grotesco que um cara desse, bem encaixado, muda de um time de rebaixado pra campeão brasileiro. Perfeito. Ainda mais o Flamengo, que adora esse negócio de céu e inferno. Perfeito. O Ederson, que só tá dependendo da Lazio pra fechar com o Flamengo, ele que já tá acertado, apalavrado, aquela velha história de apalavrado com o Flamengo. Ah, com o clube, né? 90%? Aí, só se fosse lá na, como é que é, na colina, Lucas, em São Januário. Lucas Haddad, vamos pra mais um intervalo, são 7h57 Aí da na noite. volta darei outros resultados. Outros de times resultados de cariocas, times da cariocas. Série D do Brasileiro, Série C do Brasileiro e por aí vai. E temos também que falar do Botafogo, porque, olha só, hein, a preferência da diretoria do Botafogo para substituir o técnico René Simões, para ser o novo técnico do René Simões, é mesmo o Ricardo Gomes, que tá aí há 4 anos, 4 anos, hein, 4 anos sem trabalhar como treinador de futebol. E temos também A gente fala amanhã disso, né? Aproveitar que o Botafogo só joga sábado contra É. o Bahia.
Mas a gente não vai ter tempo pra pincelar sobre isso. A gente vai hoje. chamar. A gente só vai dar Vai ser informação. A gente vai resultados dar e destaques informação finais. e vai dar também uma informação do Carlos Alberto Torres, uma opinião que ele, enfim, tem muita influência no Botafogo. Então, Salvador Rangel, chama o intervalo pra gente. São 7h58 agora. A gente vai pra mais um intervalo. Você está ouvindo o São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados da Jogada e o nosso. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Às 8h01, Lucas Haddad, voltamos com Last Night, The Strokes com Last Night. Esse é um clássico do indie rock. Lucas Haddad, temos resultados aí. Temos resultados sim. Brasileiro Série D. Vila Nova de Minas Gerais 2, Duque de Caxias 3. Duque de Caxias largando. Primeiro jogo, primeira vitória na Série D, grupo A6. Grupo com Craque, Catalão, Gama, Botafogo de São Paulo e Vila Nova de Minas. Vamos lá. O Resende perdeu para o Inter de Lages. Inter de Lages 3, Resende 1. Jogo fora de casa. Resende com 1 ponto só em 2 jogos. Volta Redonda 1, São Caetano 0. Lembra do Volta Redonda? Voltaço? Líder, 2 vitórias em 2 jogos. Líder do seu grupo na Série B. E aí, Série C... São Caetano? É, aquele São Caetano mesmo. O São Caetano mesmo? É, Série D perdeu pro Caramba. Volta Redonda. São Caetano que já fez final de Libertadores, né? Meu Já. Deus. Vamos lá, Série C. E aí sim é o último resultado. Madureira 2, Guaratinguetá 0. Madureira respira, 8 jogos, 7 pontos. Agora já está a 3 pontos da zona de rebaixamento, que tá Caxias e Guaratinguetá. Ganhou do Lanterna, o Madureira. Então, muito bem, Lucas Haddad, Salvador Rangel, coloca aí a vinheta do Botafogo rapidinho, só para dar essas informações, porque estamos a um passo dos destaques finais. Lucas Haddad, que coisa bonita, hein? O Botafogo que ganhou no sábado do Náutico, gol do Lulinha aos 34 minutos do segundo tempo, em 1-0 só. Botafogo, vitória sofrida e a despedida do Pimpão. Lucas, o Ricardo Gomes é o preferido da diretoria para assumir como treinador, ele que não é treinador desde 2012, quando ele teve o AVC lá comandando o Vasco naquele jogo contra o Flamengo, inclusive no Engenhão. E quem é a preferência do Carlos Alberto Torres? Ele sugere, aliás, que ídolos comandem o time. E os ídolos seriam o Gonçalves, o Carlos Alberto Santos e o Jair Ventura, que é o atual treinador, né, que é o treinador interino, filho do Jairzinho. Lucas Haddad, o que você acha dessa sugestão do Capita? Dos 3 formarem essa comissão técnica pra comandar o Botafogo na Série B. Foi o Capita que sugeriu isso? Foi o Capita que sugeriu. Então ele tá querendo fazer esse negócio de treinador ofensivo, defensivo e o... Ele quer que a comissão técnica seja Gonçalves, Carlos Alberto Santos e o Jair Ventura, que é o filho do Jairzinho. Pois e claro, o o Jairzinho já participa da comissão técnica da vida você vê o Jairzinho, atacante, Gonçalves, zagueiro. E o outro é o Carlos Alberto Silva. Santos. Carlos Alberto Santos. Olha, falar uma coisa pra você, vale a aposta, até porque o Botafogo sobra na Série B. Sobra na Série B, o Botafogo teve por mais que fosse barato, né, o Botafogo teve um alívio da folha salarial da comissão técnica do René Simões de aproximadamente R$100 mil, como já bem adiantou o Rômulo, que vai estar aqui amanhã. Aliás, Lucas Haddad, Rômulo e Rodrigo amanhã aqui no estúdio com a gente, hein? Tem dia que não tem ninguém, tem dia que vem 2. Exatamente. Meu então, pai do céu. Somos 4 com o Salvador 5. Então, Salvador Rangel, atento porque está na hora dos destaques finais. E eu começo com ele, o comentarista da verdade. Seu boa noite e seu destaque final. Vamos lá, gente. Meu destaque final vai para a Juventus, que deve manter o Pogba no time, né? No caso, a Juventus decidiu não vender Paul Pogba e chegou a recusar a proposta de 100 milhões de euros. Será possível pelo meio-campista francês de 22 anos? Tá apostando mesmo no Pogba. E outra aqui para terminar. O Platini deseja ser presidente da FIFA, né? E aí quem substituiria o Platini na federação, na UEFA, seria o presidente da federação alemã, o Wolfgang Nierbach. Que coisa, hein? Agora tá todo mundo querendo Platini, Zico aqui também no Brasil, quer ser presidente da FIFA. Todo mundo quer ser presidente da FIFA. E o meu destaque final, Lucas Haddad. Lembrando só que, David, lembrando que o Marco Paulo Del Nero não viajou para Zurique. Por que será, né? Vai saber. Ele tá evitando ver o sol nascer quadrado, né? Tá na hora que, enfim, melhor mesmo, pra ele, né? Enfim, Thomas Miller no Manchester United por fábula de dinheiro, Lucas. Essa é a nova pretensão dos
Red Devils, né? O time de Manchester, os Diabos Vermelhos que já contrataram o Schweinsteiger e agora querem outro do Bayern de Munique, seria o Manchester United, o novo Bayern de Munique, Lucas? Assim como o Flamengo tá fazendo com o Corinthians? É só levar o Guardiola também. Olha, é verdade, a ideia é boa, hein? A ideia não é má, não. Então, às 8h05 da noite, a gente fica por aqui. Você ouviu o São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados na Jogada. E, claro, voltamos amanhã com muito mais informação, debate e também entretenimento pra você. Aqui, ó, você pode ver aqui pelo YouTube, tem o Beat Dog aqui, o Podolski, dando um abraço pra gente. A gente vai ficando por aqui. Lucas Haddad, boa noite. Muito obrigado, Salvador. Muito obrigado mais uma vez. E a gente volta amanhã. Valeu demais a sua companhia. Obrigado e abraço. Tchau, tchau. Boa noite, São Gonçalo e região. E vai que é tua, Léo! Acabou o caô que o Salvador chegou. Não tá merecendo não, hein? O Léo. Mas enfim, tá valendo. Valeu. Tchau, tchau.